ter notícia boa, porque Santa Catarina está mais uma vez ressurgindo, reagindo às tempestades e se tornando esse grande estado que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes do Brasil. Obrigado, deputado. Passo a palavra agora ao deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, para uma breve comunicação. Senhor presidente, senhores deputadas, senhoras deputadas, uma luta que nós travamos, senhor presidente, nós travamos desde quando deputado estadual na Paraíba, foi a luta para desvendar a ação de grupos de extermínios na divisa Pernambuco-Paraíba, e como parlamentar, primeiro mandato aqui, a primeira coisa que fiz foi apresentar um requerimento, uma documentação para a realização de uma CPI para investigar não apenas aqueles crimes que aconteciam na divisa Pernambuco-Paraíba, mas também em toda a região do Nordeste, uma vez que os dados que nós tínhamos era dessa região. Mas a CPI do extermínio no Nordeste trouxe uma realidade profunda em todo o país. Hoje, nós verificamos que as milícias armadas privadas, chamados milicianos, que ocorrem no Rio de Janeiro, também há milícias privadas também em outras regiões, no Nordeste, na nossa Paraíba, nos estados também onde as chacinas estão acontecendo, como em São Paulo, onde em 4 meses foram 6 chacinas praticadas contra jovens, e jovens que na maioria não tinham qualquer entrada na polícia. Ou seja, eram jovens que trabalhavam, eram jovens que estavam denunciando essas práticas de policiais corruptos e que tiveram como resposta a morte, a execução. O mapa da violência 2011 revela que há uma ação desses grupos de extermínios em todo o país. E principalmente uma categoria, ela é o alvo principal dessa ação. São jovens, pobres, na sua maioria, são jovens que moram nos bairros periféricos, como eu disse, e são jovens afrodescendentes. Ou seja, na realidade, a nossa juventude e os nossos adolescentes estão sendo vítimas dessa sanha dos grupos de extermínios que atuam em diversos estados. E por que esses jovens são executados? São executados porque foram recrutados pelo crime organizado, pelo narcotráfico, e aí chega um momento que querem sair, querem ir servir ao exército, querem deixar aquela atividade criminosa, mas aí vem o chefe do narcotráfico, diz, esse não pode viver, tem que ser executado porque tem informação privilegiada, sabe onde funcionam as bocas de fumo, sabe quem são os clientes, enfim, esses não podem ficar vivos. É o decreto da pena de morte, devem ser executados. Esse final de semana, senhor presidente, lá na divisa Pernambuco-Paraíba, foi preso um chefe de um grupo de extermínio que atuava na divisa Pernambuco-Paraíba, Antônio Gomes. Ele era um dos chefes
de uma organização criminosa chamada Anjos da Guarda, que tinha o Cabo César, que tinha também o Abdoral, que tinha outros policiais também envolvidos nessa organização criminosa. Ele estava preso, e foi preso e condenado por diversos crimes. E, numa dessas saídas, ele não retornou, e foi considerado como foragido. E nesse final de semana, a polícia conseguiu prendê-lo. Esse homem, que é responsável... Senhor presidente. Ele, ao sair, começou a intimidar testemunhas do caso da morte do advogado Manuel Matos, e ameaçá-los, e alguns deles foram até executados, foram assassinados, como crime de arquivo, como alguém que sabia muito e que deveria ser eliminado para que os mandantes, para que os financiadores, para que os protetores não pudessem vir à tona. Por isso é importante que esse crime que está hoje na esfera federal possa ter um sucesso. E é nesse aspecto que nós estamos pedindo, inclusive ao ministro da Justiça, para que efetivamente possa ter uma força-tarefa da Polícia Federal para desvendar todo os extermínios naquela região polarizada, Pernambuco e Paraíba. O governador de Pernambuco já conseguiu desbaratar diversas organizações. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, está também nessa perspectiva e já solicitou, inclusive ao ministro da Justiça, para que de fato nós tivéssemos uma força-tarefa que pudesse desvendar, que pudesse revelar toda a trama dessas organizações criminosas que atuam naquela região. Nesse sentido, é importante essa prisão e esperamos que esse pistoleiro Antônio Gomes, que ele possa revelar como é que essa atuação, a ação toda é exercida naquela região, para que possa dar à polícia as condições para desbaratar toda a ação desse grupo de extermínio naquela região. Concedo a palavra ao deputado Paes Landim, do bloco PTB, Piauí, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, há cerca, mais ou menos, senhor presidente, 6 anos, depois de quase 2 anos desta casa, aprovamos a penúltima criação